Tendo a maior parte como um enigma, o oceano é esse lugar incrível, mas que também causa muito medo em muitas pessoas, principalmente quando falamos de suas profundezas. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira. Mergulhador flagrou na câmera o que ninguém deve ver. Crocodilo versus tubarão. Um vídeo feito por passageiros de um barco na região de Kimberley, na Austrália, mostra o momento exato no qual um crocodilo e um tubarão brigam por um pedaço de peixe dentro do oceano. É possível ver o réptil cercando a embarcação e o tubarão emergindo da água na hora em que a comida é jogada ao mar. Os dois travam uma briga e somem. Eu já tinha visto tubarões e crocodilos na natureza, mas nunca um ataque deste antes, afirmou o capitão da embarcação Christian Kennedy em entrevista ao jornal neozelandês Newshub. Cabeça transparente. O olho de barril, Macropina microstoma, possui olhos extremamente sensíveis à luz que podem girar dentro de um escudo transparente e cheio de fluido em sua cabeça. Os olhos tubulares do peixe são cobertos por lentes verdes brilhantes. Os olhos apontam para cima quando estão procurando por comida no alto e para frente quando está se alimentando. Os dois pontos acima da boca são órgãos olfativos, chamados narinas, que são análogos às narinas humanas. Exército. Todos os anos, no período do inverno entre maio e julho, cerca de 250 mil caranguejos gigantes, conhecidos como Giant Spider Crabs, que passam a maior parte de suas vidas em águas profundas, trilham um caminho até as águas mais rasas da baía de Port Phillip, em Melbourne, na Austrália. Apesar do seu tamanho, quando esse caranguejo está sozinho, muitas vezes é difícil de encontrá-lo no fundo do mar porque ele tem o costume de se camuflar, utilizando algas, pedaços de coral e conchas que colocam sobre sua carapaça. No entanto, quando este exército de caranguejos famintos estão em marcha, é fácil de detectá-los e por onde eles passam, eles comem tudo o que encontram. Ninguém sabe ao certo o porquê dessa migração, mas pesquisadores acreditam que fazem isso para mudar suas carapaças em segurança nas águas rasas da baía. Se acreditava que a migração estava relacionada ao acasalamento, mas provou ser improvável. Os estudos feitos seguindo a marcha dos caranguejos foram relatados poucos casais se acasalando. Também não se sabe ao certo o que acontece após se dispersarem de volta para as águas profundas. Círculo de bolhas. Os tratadores dos golfinhos em SeaWorld, em Orlando, no estado americano da Flórida, observaram que os animais aprenderam a expelir o ar do orifício sobre a cabeça e a criar círculos de bolhas que na água parecem prateados. Com o nariz, os golfinhos mudam a forma dos anéis e às vezes mordem um maior para formar um de menor diâmetro. Os tratadores acreditam que as fêmeas são mais ativas e a brincadeira é individual. Muitas vezes os golfinhos mordem suas bolhas para que se dissolvam ao invés de deixar outros participarem da brincadeira, engolindo peixe. Um vídeo que foi publicado no YouTube mostra uma situação muito incomum envolvendo peixes em um aquário. O registro mostra o momento em que um bagre do tipo catfish, peixe-gato, ataca e engole um outro peixe de tamanho quase igual ao seu. Segundo informações do site Mail Online, aparentemente o aquário fica na China. A gravação postada pelo canal do jornal chinês People's Daily mostra diversos peixes do tipo catfish e outros de cor dourada nadando em um aquário comum. De repente, um dos bagres ataca o outro peixe que tenta resistir, mas não consegue e acaba sendo engolido inteiro pelo predador. Com a tensa luta travada entre os dois até que a presa fosse engolida inteira, alguns habitantes do recipiente continuam nadando normalmente, enquanto outros parecem querer aproveitar a boquinha. O fato que mais impressiona é que, ao final, o esfomeado praticamente dobra o volume e fica parecendo um baiacu, aquele peixe que enche o corpo quando se sente ameaçado. O vídeo é impressionante e dá muito sentido à expressão "vá pegar alguém do seu tamanho, né?". Cemitério de pneus. Para os habitantes do mar, o lixo da humanidade nem sempre é má notícia. Navios afundados terminam ocupados por corais e se transformam em santuários ambientais. Na falta de navio, estruturas de concreto são lançadas ao mar para criar recifes artificiais com sucesso. Em 1972, a consciência ambiental ainda estava em sua adolescência, nascida de tétricos incidentes de poluição e a romantização da natureza pelos hippies. Foi quando uma organização sem fins lucrativos chamada Broad Artificial Reef
Recife Artificial de Broward teve uma ideia que parecia ser perfeita: despejar mais de 2 milhões de pneus usados no oceano, a cerca de 2 quilômetros da costa de Fort Lauderdale, na Flórida. Além de se livrar dos pneus que se aglomeravam ao redor da cidade, a iniciativa deveria criar um Recife artificial, já pré-batizado de Recife Osborne. O Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos comprou a ideia e várias pessoas se voluntariaram para ajudar, disponibilizando suas próprias embarcações. A Goodyear forneceu equipamentos para o projeto e jogou no oceano um pneu pintado de dourado para inaugurar o Recife. Escultura. Oceano Atlas. O nome desta escultura, de uma menina das Bahamas que tem 18 metros de altura e pesa uma bolada de 60 toneladas, consta que a maior escultura subaquática, ela carrega todo o peso do oceano em seus pequenos ombros. Não muito diferente de Atlas, o mítico grego Titã, que levantou as esferas celestes. A figura de cimento é feita de material de pH neutro sustentável, que promove o crescimento de corais e a fauna marinha, que irá se transformar em um Recife artificial, que espero que atraiam e conscientizem mergulhadores longe dos outros pontos de mergulho que foram ambientalmente degradados devido aos seus mergulhos constantes. Stargazer. Se você estiver pensando em conhecer Virginia Beach, no estado norte-americano da Virgínia, é bom tomar cuidado com um predador assustador, o peixe Stargazer. Um post na página de um campeonato de surf no Facebook acabou viralizando ao alertar sobre o perigo que se esconde nas areias desta praia. Entretanto, esse peixe pode ser encontrado em todo o planeta e normalmente vive em águas mais profundas. Ele pertence à família Uranoscopidae e há mais de 50 espécies conhecidas. A publicação no Facebook trouxe o animalzinho de volta à tona, ressaltando que, por ele ficar escondido na areia, fica difícil visualizá-lo em um primeiro momento. E além de uma aparência horripilante, ele possui armas mortais de gelar o sangue. O Stargazer tem os olhos no topo da cabeça, característica que permite que ele se enterre à espreita de azarados que passem sobre ele. E essa nem é sua peculiaridade mais assustadora. O peixe dispõe de grandes espinhos venenosos perto de suas brânquias e acima das barbatanas, além de gerar dolorosos choques de 50 volts. Monstro. Os monstros marinhos consistem em criaturas místicas caracterizadas por grandes serpentes, polvos ou baleias no geral. Ademais, esses monstros são amplamente demonstrados em mapas medievais ou renascentistas, isto é, fazendo parte de diversas mitologias. A princípio, a vastidão dos oceanos, seus segredos e mistérios eram a fonte de inspiração para milhares de pessoas desenvolverem teorias e mitos. Por isso, as antigas civilizações desenvolviam histórias assustadoras sobre o ecossistema marinho. Dessa maneira, buscavam alertar as civilizações de perigos que poderiam enfrentar em determinadas navegações. Essa imagem que você vê causou espanto em diversas pessoas que disseram se tratar de uma hidra. Outros disseram que seria uma criatura desconhecida das profundezas do oceano. Cachalotes dormindo. Até 2008, muitos achavam que os cachalotes dormiam igual a outros cetáceos, isto é, em estado de alerta, para que funções como respiração nunca parassem. Entretanto, um grupo de pesquisadores britânicos e japoneses encontrou algum desses animais, comumente chamados de baleias, apesar de ser uma alcunha errada, totalmente apagados. Foi só quando um dos barcos esbarrou acidentalmente em um dos cachalotes que o animal acordou e fez todos os outros despertarem e fugir. Esse caso fez reacender a discussão da forma como esses gigantes dos mares dormem, sugerindo que os cetáceos podem sim desligar ambos os hemisférios cerebrais durante o sono. A ideia mais aceita hoje em dia é de que os cetáceos descansam com um dos lados do cérebro em alerta a maior parte do tempo, com vários pequenos sonos ao longo do dia. Entretanto, em alguns poucos momentos, ambos os hemisférios cerebrais dos cachalotes desligam, sendo esse momento o sono verdadeiro, tornando os mamíferos com menos necessidade de sono na natureza. O fotógrafo suíço Franco Banfi acompanhou um grupo de cachalotes nadando pela costa da Martinica, no Mar do Caribe, e conseguiu fazer registros impressionantes desses grandalhões dormindo iguais bebezinhos. Buraco profundo. Por que cientistas jogariam um pedaço de gelo em um buraco super profundo? Para diversão, é claro. Não existem muitas opções de lazer na Antártica e escutar o som hipnotizante que o gelo faz ao criar uma cratera de 137 metros é uma boa pausa de toda a pesquisa sobre a história do nosso planeta e as variações atuais de temperatura, por exemplo. A filmagem foi feita pelo geoquímico John Andrew Higgins e compartilhada no Twitter. É intrigante, eu sei. Por que o gelo faz esse estranho som enquanto cai pelo buraco?
Temos a resposta graças a outro cientista engraçadinho, o glaciologista Peter Neff, que fez a mesma brincadeira em 2018. Seu vídeo foi com a mesma sinfonia bizarra que às vezes lembra fogos de artifício. Teve mais de 10 milhões de visualizações no Twitter. No caso de Neff, o pedaço de gelo viajou por um buraco de 90 metros. Segundo ele, o efeito é observado quando ondas são emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento com relação ao observador. Essa é a razão pela qual os carros soam diferentes dependendo se você está se aproximando ou se distanciando deles, por exemplo. Quando se trata do gelo, no entanto, além do efeito Doppler, as ondas de som também têm dificuldade para viajar para fora do buraco. Círculo de gelo. O fascinante e imenso círculo que você está vendo girando sozinho, embora tenha se materializado da noite para o dia e pareça algo sobrenatural, consiste em uma estrutura que foi criada por obra do frio extremo. De acordo com Peter Dockhill, do site Science Alert, a formação surgiu no rio Presumpscot, na cidade de Westbrook, em Maine, Estados Unidos, e mede mais ou menos 90 metros e definitivamente não se trata de algo que aparece por aí todos os dias. Veja só, segundo Peter, os discos de gelo são fenômenos bastante raros e que surgiu em Westbrook. E esse que surgiu em Westbrook é um dos maiores já registrados. Até onde se tem notícia, essas formações vêm sendo estudadas desde o final do século XIX, pelo menos, e os cientistas tiveram que quebrar muito a cabeça para compreender a dinâmica por trás do seu surgimento e do que faz com que girem sozinhas. Durante muito tempo, a explicação para o fenômeno foi a de que os discos se formavam porque os redemoinhos dos rios, por fluírem de forma mais lenta do que a correnteza principal, eram mais propensos a congelar e criar camadas de gelo na superfície. Essas camadas, por sua vez, acabavam por manter o movimento circular dos redemoinhos e ficar retidas neles, e iam sendo esculpidas pouco a pouco até virarem discos praticamente perfeitos devido ao derretimento das bordas e aos impactos causados pelo contato com as margens do rio, com outros fragmentos de gelo ou detritos presentes na água. No entanto, tem mais, segundo Peter. Os pesquisadores descobriram que conforme o gelo derrete, a água do disco vai formando uma espécie de vórtice vertical sob o disco, e é ele que faz com que a camada congelada da superfície se mantenha em constante movimento, até que o círculo eventualmente se dissolva com o passar do tempo. Cemitério na montanha. Os Igorot, habitantes no norte de Luzon, a mais povoada das ilhas das Filipinas, possuem um costume impressionante. Eles penduram os caixões de seus mortos na encosta da montanha. O ritual começou com as pessoas ainda em vida. Já em idade avançada, elas constroem o próprio caixão utilizando madeira local e escrevendo o nome na lateral. Os homens do vilarejo prendem barras de metal na encosta da montanha para que a área de descanso seja suspensa e o falecido possa finalmente descansar. Existe um outro passo peculiar. Alguns ficam na proximidade, esperando a chuva de fluidos do cadáver, pois acreditam que traz sorte. Círculo íris. Viralizou no ano passado a imagem de um arco-íris inacreditável em formato de aro, em torno de uma majestosa nuvem. O fenômeno ocorreu em 21 de agosto na cidade chinesa de Haikou, na província de Hainan. A foto é tão impressionante que muitas pessoas acreditaram se tratar de alguma adulteração feita no Photoshop, por exemplo. Mas o registro é real. Trata-se do tipo de uma nuvem pileu iridescente que reflete as cores do arco-íris. Seu nome vem do latim e significa um tipo de chapéu. Também conhecidas por lenço de nuvem, esse fenômeno se forma na parte superior de uma grande nuvem, de tipos como cumulos ou cumulonimbus em crescimento. Cachoeira invertida. Se você está pensando em viajar para o Chile, saiba que existem muitos lugares a serem visitados, ainda pouco conhecidos pelos turistas. As belezas naturais do país andino, considerado o mais estreito do mundo, vão além de Santiago, Vina del Mar, Valparaíso, Atacama ou Torres del Paine, no extremo sul do continente sul-americano. Uma das regiões sugeridas para os apaixonados em aventuras é Maule, que conta com diversidade de paisagens e atrativos que permitem os turistas se desligar do mundo urbano e se encantar com paisagens compostas por montanhas, vales, vinhas, lagos e dezenas de cascatas, entre elas a Cascata Invertida, situada bem próximo ao Paso Perruente, na fronteira com a Argentina, em meio à Cordilheira dos Andes. O salto, que tem mais de 100 metros de queda de águas geladas e cristalinas, se encontra precipício abaixo com o rio Maule, que na língua Mapudungun significa rio de chuva.
No entanto, o que chama a atenção dos visitantes é um fenômeno causado pelos fortes ventos que batem de frente com a cachoeira, desafiando a gravidade e literalmente mudando parte do seu percurso para cima e formando um belo arco-íris. A imagem é deslumbrante e hipnotiza por alguns minutos qualquer visitante que chega ali. Anel de fumaça. Esse estranhíssimo anel apareceu anteriormente em locais como Sibéria e Estados Unidos. O último registro aconteceu no Reino Unido e deixou os moradores da cidade de Yorkshire em frenesi. Mas afinal, o que é isso? O flagra foi registrado nas proximidades da rodovia M62 pelo casal Kimberly Robson e Danny Cooper, que passavam pelo local de carro. Ela diz: "Eu e meu namorado estávamos dirigindo e percebemos um anel voador preto no céu." Kimberly afirmou, como bem dá pra ver na imagem, que o tal círculo soltava fumaça. Se diz assustada: "Foi a coisa mais estranha que eu já vi", declarou ao britânico Daily Mail. No entanto, os bombeiros afirmaram que não houve absolutamente nenhum relato de incêndio na região. Vacas desorientadas. Este é o primeiro momento bizarro em que um rebanho de vacas salta sobre as faixas da pista no meio de uma estrada rural encharcada em algum lugar do Reino Unido. Em uma demonstração real de mentalidade de rebanho, a primeira vaca acaba criando uma onda de bovinos. Com um pouco de hesitação, as demais decidem que essa é certamente a única maneira de abordar as marcações da estrada, cada uma seguindo o exemplo da primeira. Raio. Imagine estar jogando futebol com seus amigos e, repentinamente, um raio atinge o campo de futebol. Foi isso que aconteceu com alguns moradores de Nueva Londres, no Paraguai, cidade situada a 220 quilômetros do Mato Grosso do Sul. Responsáveis pela área de segurança da fronteira entre os dois países alegam que nenhuma pessoa ficou ferida. A cena é impressionante e mostra o exato momento em que o raio cai diretamente no chão. Os dois times estavam em campo, não chovia no local e o barulho causado foi forte e assustador. Chuva de granizo. Uma chuva de granizo que atingiu a França em 2019 assustou os moradores. Um vídeo gravado por um homem dentro de um carro na comuna de Romans-sur-Isère mostra os gigantescos pedaços de granizo que trincaram o para-brisa. Os pedaços de gelo do tamanho de uma bola de golfe caíram do céu, assustando muitas pessoas. Tempestade de areia. No ano passado, Pequim e boa parte do norte da China foram atingidos pela pior tempestade de areia da última década. De acordo com o Centro Meteorológico Nacional, a areia foi trazida pelo vento do deserto de Gobi, que fica na região da Mongólia, e se espalhou para as províncias de Gansu, Shanxi e Hebei. A situação foi especialmente crítica em Pequim, onde o índice oficial de qualidade do ar atingiu o nível máximo de 500, com partículas flutuantes atingindo mais de 8.100 microgramas de metro cúbico em 6 partes da cidade. Para efeito de comparação, um bom índice é entre 0 e 50, com no máximo 50 microgramas de poeira por metro cúbico. Os moradores da capital foram fotografados usando óculos, máscaras e redes de cabelo para se protegerem da espessa poeira marrom. Pássaros. Imagens de uma nuvem de pássaros despencando do céu viralizou nas redes sociais. Centenas morreram instantaneamente. O caso aconteceu no México. O vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o exato momento em que centenas de graúnas de cabeça amarela caem sobre a calçada e rua. As imagens causaram um rebuliço nas redes sociais, além de todo tipo de especulação sobre o que poderia ter acontecido com as aves e se isso poderia representar um risco para as pessoas. Muitos internautas associaram a morte instantânea dos pássaros, conhecidos na região como Melrose, à tecnologia 5G. Status. E se você estivesse no meio da neve e encontrasse essas estátuas? Você pararia para admirá-las ou sentiria medo, já que parece pessoas reais, obras de artes ou bizarrices que só servem para nos causar medo? Eis a questão. Motoqueiro fantasma. Uma moto ficou famosa na internet. Sim, uma moto. Depois de ter sido pega andando sozinha em um estacionamento de Londrina, na região norte do Paraná. Você não está doido? O registro da moto fantasma foi feita neste ano, mas ganhou repercussão nos últimos meses, com o público online compartilhando o vídeo, gravado pelas câmeras de segurança do prédio, incrédulos com o que viram. Nas imagens, a moto aparece estacionada em uma vaga de condomínio quando começa a andar aos poucos. Logo, o sensor de luz do estacionamento também é ativado, deixando o ambiente claro, e é possível ver a moto caindo no chão.
Em entrevista ao G1, o dono da moto, Darcy Furquim, diz que percebeu que o veículo estava no chão ao sair de casa para passear com o cachorro. Ele estaciona por volta das 19 horas todos os dias ao chegar do trabalho. Ele chegou a acreditar que algum vizinho tenha movido o veículo de lugar. Furquim checou as imagens das câmeras de segurança do prédio e se surpreendeu com o que encontrou. É uma situação que foge da normalidade, mas não é uma situação que é um fantasma, um espírito, acredito. Deve ter sido uma pane. A hipótese levantada pelo dono da motocicleta é a de que ele poderia ter deixado o veículo engatado. Se foi um fantasma ou não, Furquim acabou ficando com um prejuízo, já que a moto, em aventura solo, acabou danificando um carro que estava estacionado por perto e o conserto foi estimado em R$ 1.900. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe pra geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação, para ficar por dentro de tudo que rola por aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!